logo depois. Não, então, o que os alunos estão reclamando que vai, tipo, quase encaixar 3 semestres em um ano, entendeu? Mas aí o segundo semestre vai terminar em fevereiro do ano que vem, final de fevereiro do ano que vem. Ou seja, vai demorar uns 2 anos para voltar no calendário normal, assim, 2 ou 3, né? Nossa, É, que bagunça. bagunça mesmo. Boa tarde. Professor, você trabalha com Google Engine. Você trabalha ou você me pergunta? Estou perguntando se você o trabalha, se você usa. Até que ainda não. Tem a. Você deve lembrar da Evelyn. Sim. Então, ela está mexendo com isso bastante agora. É possível fazer web scraping naquele site do Ministério de Minas e. Não, Ministério de Meio Ambiente com Boa Tarde? Com imagens do RapidEye? Como que você falou? Fazer o quê? Web scraping, eu acho que chama. Você baixa um monte de. Você faz um script para baixar as imagens automaticamente. Mas é Rapidai, você está falando lá do Ministério do Meio Ambiente, não é isso? Exatamente. Tem que. Bom, você tem acesso pela CPM. Acho que sim. Sim. Acho que. Só que o Google Earth Engine, ele tem a própria base de dados, né? Mas do RapidEye ele tem também? Porque o RapidEye é restrito, né? Acho que não, por isso. Aí É, você só. tem que fazer. Tem que. Mas assim, quando. Não sei se ainda é a mesma coisa, no Ministério do Meio Ambiente, você selecionava as imagens todas e eles te mandam um link, né, que vai baixando Uhum. todas. Assim, bom, eu sou um pouco reticente com esse negócio do Google. Quer dizer, assim, a gente fica dando tudo para Google, né? Tá, Daqui a pouco incomoda. o mundo todo está dentro da Google, né? Já está quase, né? Então, aí eu, assim, mas eu acho que se quiser tiver que fazer uma coisa com muita produção, eu acho que é bom, porque aí Uhum. tudo roda nos servidores deles, né? Aí você não prende seu computador. Como eu realmente muitas vezes eu faço coisa, é mais pesquiso, tudo, não é necessariamente. Depende, tem umas coisas que estou processando muito dado agora é altimetria, mas eu acho que o Google Earth Engine não adianta nada em altimetria, acho que não tem nada previsto para isso. Imagens, se tiver coisa mais simples, eu acho que é legal, assim, né? De fazer tudo em batch, né? Em pacote. Bom, tá faltando. O Wilmer saiu. Acho que está com problema de internet. Ele caiu 2 vezes aí já. É. Jasmine, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Estou só esperando aqui o Wilmer, Boa parece tarde. que está com problema de internet. Vou esperar ele voltar. Tá ok. Professor, Oi. e o Amazônia 1 vai ser lançado ano que vem também, né? Você tem notícia desse. Do É INE, né? brasileiro, né? Da Agência Espacial Brasileira. Eu vi uma notícia disso um tempinho atrás. Mas é dados de baixa resolução, eu acho, né? Eu também não cheguei. Porque eu estava hoje terminando aqui a apresentação, aí por acaso eu fui no YouTube e estava tendo lá uma live ao vivo falando disso. Aí eu estava vendo as curiosidades lá, 6 mil
6 quilômetros de fio, 16 mil pinos que os caras usam, os trens, assim, os números. Só com 3 zeros. Entendi. Bom, eu acho que talvez o Wilmer deve estar sem internet, né? O Rubens costumava gravar as aulas. Você vai gravar de novo? Ah, então não vou gravar aqui. Eu vou deixar você gravando e vou cancelar isso aqui. Tá. Bom, deixa eu explicar as coisas. Se eu fiz umas coisas, coloquei umas coisas no Moodle, se você chegar a ver. Então, no bloco 9, eu chamei, assim, chama classificação de imagem prática. Então, a ideia, aqui eu coloquei um link de um vídeo aula sobre classificação de imagens. Então, é um vídeo aula que eu gravei que explica como fazer uma classificação de imagem utilizando o QGIS para pegar as amostras, então, e o OTB para classificar a imagem. Quando a gente fala de classificação de imagem, a gente geralmente fala assim, de dois tipos, né? Então, de classificação, como fala? A palavra me escapou agora. Supervisionado e não supervisionado. Supervisionado, obrigado. Estou lá, supervise. Tá. Supervisionado e não supervisionado. Bom, a não supervisionada acaba que tem opções melhores hoje, passando pela segmentação. Isso eu vou explicar depois. Então, acaba que a opção não supervisionada, ela é legal como um primeiro passo. Então, uma primeira tentativa para ver o que sai da imagem. Bom, o princípio da classificação não supervisionada é que no espaço, que a gente pode chamar no espaço espectral, então imagina um histograma em várias dimensões e tenta identificar conjuntos de pixels, né, que são relativamente semelhantes, né? Clusters, que a gente pode chamar, né? Em inglês o termo é clusters, né? Então, amalgama o conjunto de pixels que tem características semelhantes em termos espectrais. Tá? Então, e aí ele usa ele cria uma separação dentro desse espaço e depois pega a imagem e atribui cada pixel na classe. Né? Só que aí as classes não têm rótulo, né? São só classe 1, 2 e 3. Enfim, etc. E aí a ideia realmente é de depois tentar atribuir rótulo nas classes. O que acontece com isso é que aí são as classes que o computador decide. Então, e as nossas classes típicas, elas não têm as características sempre semelhantes, ou seja, em termos, por exemplo, de variância. Então, uma classificação não supervisionada vai tentar se fazer clusters, né, conjunto de pixels que vão ter uma variância relativamente parecida. Assim. Então, a variação entre, vamos dizer, o menor valor de espectral e o maior valor espectral em todas as dimensões, em todas as bandas. Agora, isso muitas vezes não corresponde à nossa realidade. Né? A gente vai ter, tipicamente, classes, por exemplo, a água, tipicamente, tem um carro passando de som aí, tá? Esses carros, assim, ainda bem que eu não tenho espingarda em casa, porque, nossa, eu ia
chateado nesse povo, assim, não aguento. Então, imagine uma classe de água, por exemplo. Então, geralmente, a água é muito consistente. Assim, geralmente, não tem uma variação muito grande. E se você pegar uma classe, por outro lado, de um tipo de vegetação, qualquer, geralmente a variação é muito maior, porque a vegetação vai ter parte, às vezes, misturar um pouco de solo, um pouco de folhas, troncos, enfim. Então, tipicamente, a variância vai ser muito maior. Então, isso é o problema da não supervisionado. Quando a gente faz uma classificação não supervisionada, é costume sempre pedir muito mais classes do que a gente realmente quer. Como ele vai ter uma tendência, talvez assim, a juntar, às vezes, pixels que para nós são diferentes e a separar outros que para nós deveria pertencer à mesma classe, você está procurando 10 classes na sua imagem. Que são não supervisionadas, pedindo 20 classes. Tá? E aí, depois, é muito mais fácil juntar as classes que correspondem, né, os mesmos rótulos. Agora, do que o contrário, a gente não consegue dividir uma coisa que foi tudo junto. Então, tipicamente, a gente sempre tem essa abordagem de pedir assim, para 10 classes, pedir 20 ou 25 classes diferentes, e depois juntar essas classes no mesmo rótulo. Mas isso aqui, geralmente, é a classificação definitiva. Raramente, pode até acontecer. Eu tive casos onde a gente usou realmente a classificação não supervisionada. Eu vou colocar aqui, tipicamente, isso tem no OTB, o algoritmo mais utilizado é esse aqui, chama K-means. Bom, aí isso aqui é bem simples, na realidade, o K-means, você tem ele no OTB, a única coisa que ele precisa é a imagem e quantas classes que você quer no final. Tem outros parâmetros que são menos importantes. Tem um parâmetro que é a proporção sem mudança. Então, o K-means é um processo interativo, ele vai tentando acertar. Esse means é no sentido de média. Então, ele vai deslocando as médias, né, das classes que ele cria até elas ficarem o mais homogêneo possível, né, o mais bem centrado dentro da classe. Agora, esse é um processo que, para chegar realmente o processo mais otimizado possível, pode demorar muito, né? Demorar horas ou dias, porque cria uma explosão exponencial. Tá? Então, geralmente, a gente define um parâmetro, que é essa proporção de mudança, que põe entre 95% e 99%. Se a gente fala 99%, significa que se tem menos de 1% dos pixels que muda de classe entre uma iteração e outra, aí ele para o processo. Se você põe 100%, aí corre o risco de, às vezes, nunca chegar ou então demorar muito tempo. Mas, assim, no mais, vocês vão ver que K-means é bem fácil de usar. Ele, para mim, assim, muitas vezes, para uma classificação complexa, quando eu falo complexo, quero dizer com muitas classes. Costuma ser uma etapa mais exploratória. Então, para ter uma ideia do que a gente vai conseguir, talvez, separar na imagem. Numa classificação... Boa tarde. O Wilmer voltou. Aqui o Rubens está gravando a aula, tá? Depois ele repassa para vocês. Olá.
Desculpa, pessoal, a conexão caiu aqui, eu tive de... Imaginei, eu esperei um pouquinho, mas aí, falei, às vezes a internet caiu e ou está sem luz, ou enfim. Teve um dia que cortaram a luz do bairro aqui, eu estava bem numa aula, e parece que quando a gente comunica que cortou a luz, parece que o pessoal pensa que a gente não pagou a luz, entendeu? Bom, acontece. Então, eu estava falando assim, de classificação não supervisionada. Só para retomar um pouquinho, então, muitas vezes, em classificações complexas, com muitas classes, a gente usa a classificação não supervisionada como etapa preliminar, uma etapa exploratória. Só reexplicando aqui para... Então, uma classificação não supervisionada é uma classificação, vamos dizer, automática. Então, o computador decide as classes e atribui rótulos arbitrários, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Agora, a classificação supervisionada, tá, antes de passar isso, para certas classificações muito simples, então, com poucas classes, você quer, por exemplo, só a classe água, que foi um caso que usei. Então, como a água é uma classe que sempre é muito consistente, geralmente ela sempre sai numa das classes do K-means. Ela sai bem certinha. Assim. A gente até publicou umas coisas sobre isso. Aí, para esses casos, aí, às vezes, vale usar não supervisionado para separar apenas uma classe do resto. Porque a aula que eu passei hoje, que o vídeo aula que eu coloquei lá o link no Moodle, enfim, no Google Drive, é sobre a classificação supervisionada, né, utilizando, então, o que diz? Tem Fórmula 1. Pois é. Então, o que eu está falando? Utilizando QGs para delimitar as áreas que a gente chama de treinamento, ou seja, treinamento que a gente vai ensinar o algoritmo as classes que a gente quer. Então, a gente vai demarcar se regiões conhecidas, né? Então, ou que a gente interpreta, ou que a gente de fato conhece, e marcar essas áreas que vão servir depois para o algoritmo determinar todos os pixels no resto da imagem que pertence a essa classe. Então, o OTB, ele funciona um pouco diferente nesse sentido, que ele separa essa classificação em 3 etapas bem distintas. Então, a primeira é marcação de áreas de treinamento, que vão servir justamente a treinar o algoritmo, a ensinar o algoritmo as classes. A segunda etapa vai ser a criação de um modelo. O que eu quero dizer com modelo ele vai pegar as suas amostras, criar estatísticas a partir dessas amostras, né, de vários tipos, desde covariância, médias, mínimos, máximos, etc. E essas estatísticas vão servir depois para delimitar uma regra de decisão que vai separar as classes entre si. Então, essa regra de decisão, a gente pode ver isso como um tipo de uma linha, um limite entre as classes. São limites a partir do qual um pixel cai numa classe ou na outra. Tá? Então, esse modelo, ele é basicamente a regra de decisão, que pode ser o máximo verossemelhança, né, que é baseada na regra de Bayes. Né? Então, se vocês voltar na última aula, a videoaula explica bem sumariamente, bem reduzido, um pouco o princípio de Bayes. É um princípio que é muito utilizado em estatística, mas, bom, eu não quis entrar muito em detalhe, apesar de que acho que ele explica um pouquinho. E a
A ideia de Bayes é que a gente pode estimar a probabilidade de um indivíduo, pertencer a uma classe, se a gente tem uma probabilidade a priori também dessa classe. Bom, isso é o princípio do Bayes puro. A priori, no nosso caso, seria uma estimativa da área ocupada pela essa classe. Então, se você tem uma imagem que se estima que tem 10% de água, então a probabilidade a priori de ter água vai ser 0,1. Aí, a princípio, a probabilidade a priori se soma para dar 1. Bom, isso é o princípio, mas muitas vezes todo mundo acaba desconsiderando essa parte e simplesmente dá uma probabilidade a priori igual a todas as classes. E, na realidade, a classe vai ser atribuída a probabilidade levando em conta a distribuição normal, ou gaussiana, da amostra. Bom, isso é o máximo verossemelhança. Então, a verossemelhança, ele pressupõe que as suas classes, os indivíduos, os pixels que compõem a sua classe, eles têm uma distribuição normal. Que não é sempre o caso. E, geralmente, quanto mais a gente começa a ter, especialmente com imagens de alta resolução, ter classes que são mais complexas, muitas vezes essa de normalidade ele não é respeitado. Então, o pessoal começou a desenvolver outros classificadores, outras regras de decisão, que a gente chama de não paramétrica. Não paramétrica significa que não é baseada numa distribuição dada, que seja gaussiana, que seja de Poisson, enfim. Então, ou tem classificadores que são paramétricos, ou seja, eles pressupõem que os dados correspondem a uma certa distribuição, e outros não paramétricos, eles não têm esse pressuposto. Então, geralmente, as nossas classes, se elas não são perfeitamente normal, então, muitas vezes, os classificadores não paramétricos, eles têm maior sucesso, em maior robustez em conseguir classificar certamente essas classes. O Wilmer, acho que o Rubens está gravando a aula. Perfeitamente, professor. Ah, tá. O que eu ia falar? Tá, então, esses classificadores assim, não paramétricos, tem dois que são, elas têm mais que dois, mas tem dois que são mais usados hoje em dia. Eu vou ter que colocar aí vocês vão talvez adivinhar. Eu chamo de Random Forest, eu falei sobre ele semana passada. E o outro chama Support, tem um nome meio bastardo, assim. O Support Vector Machine ou SVM. Bom, o Random Forest, ele é especialmente interessante porque, em comparado com o SVM, ele é mais simples, mais fácil de entender, ele tem menos parâmetros. O problema do SVM é que ele é muito bom, especialmente se você tem muitas e muitas variáveis. Então, no nosso caso, as variáveis são as bandas espectrais. Então, quando eu falo muitas, não estou falando de 10, não. Assim, Então, tem hoje classificações que são feitas assim, com centenas de variáveis diferentes. Então, o SVM ele é um pouco mais ágil nesse sentido. Assim.
Agora eu vou assinar mais o Forest. Inclusive, eu coloquei um artigo no Google Drive que chama Random Forest and Remote Sensing, a Review. Então, eu coloquei isso para vocês lerem. Eu pus isso como tarefa lá no Moodle, mas assim, é só para a gente poder falar um pouco mais sobre ele semana passada e para vocês entenderem um pouco o seu funcionamento. Então, eu vou explicar de forma bem simplificada aqui como ele funciona, mas eu acho que seria interessante vocês lerem, porque é um classificador, é uma regra de classificação, vamos dizer, muito popular hoje em dia, né? E é usado para um monte de coisa, inclusive, para, às vezes, regressão. Né? Professor, eu acho que eu não consegui abrir, tinha um link falando para a gente ler um artigo e eu não consegui encontrar ele no 9, na aula. No Google Drive não está, não? Eu não achei. Para mim, eu estou vendo ele aqui, ó. É. Então, vou procurar de novo. No Google Drive. Eu acabei de baixar hoje. Eu estava lá no Drive baixando, tá lá. Eu também vi. Então... Inclusive, incluiu até um manual também. Então, deve ter sido eu que comi mosca. Procurei e não achei. Ele não está no Moodle. No Moodle, eu só coloquei o link que leva para a semana 9. Não sei se seu link está certo. Aí eu cliquei e não foi. Aí o meu link me levou para todas as pastas. Deixa eu ver se funciona ou não. Não, para mim ele funcionou aqui agora. Vou tentar de novo, tá bom? Qualquer coisa eu peço alguém para enviar para mim. Obrigada. Então, porque, bom, o Random Forest se chama Forest por causa das árvores. Então, são árvores, mas não árvores literalmente, são árvores de decisão. Então, você pega uma variável, se o valor for menor que tanto, você vai de um lado, senão você vai do outro lado. E aí se cria essa árvore dessa forma, e aí depois vai criando-se, sempre dividido de 2 em 2. Né? Apesar de que tem essa árvore binária, tem árvores que não são binárias, que tem mais opções, mas a árvore binária talvez é a mais conhecida. Só ligar aqui o ventilador um pouquinho, está um calor. Bom, aí eu vou entrar um pouco na questão dessas amostras. Então, até, vamos dizer, recentemente, a gente sempre fazia 2 tipos de amostras. Então, amostras de treinamento, né, e amostras de teste, ou às vezes chamava de controle. Então, igual quando eles falam se vai testar um remédio para ver se ele funciona, né? Você tem uma parte que está tomando o remédio e você está uma parte que está tomando só uma pílula de farinha. É a amostra de controle, para ter certeza que a amostra de treinamento está funcionando. Então, se você tem o mesmo resultado nas duas turmas, significa que o seu remédio não tem efeito nenhum. No caso aqui é um pouco diferente. A amostra de treinamento, os valores dos pixels vão ser usados para criar as estatísticas, né? Então, criar a definição da classe. Aí você vai ter se todas as suas classes, água, floresta, pasto, etc., você vai ter amostras que são de treinamento e para as mesmas classes vai ter amostras que são de teste. Tá? Então, o princípio é que depois a gente vai verificar, a amostra ela serve para fazer a regra. E a regra serve para classificar. Então, a gente tem que verificar se a regra se ela foi certa
se os pixels que eu escolhi para construir essa regra, se eles caem nas classes certas. Mas aí tem um pouco de recursividade aqui. Porque esse pixel ele entrou na estatística para criar a classe, tem grande chance que ele vai sair certo. Tá? Agora, a amostra de teste também as mesmas, seria a área, por exemplo, pasto, floresta, etc. Só que esses pixels eles não foram usados para criar a rede de decisão, para criar a estatística da classe. Aí eles vão só servir para, depois da classificação, verificar, meu pixel aqui eu falei que era pasto. Saiu como pasto, saiu como cerrado, saiu como floresta. Então, para verificar até que ponto minha classificação está certa. Dá para entender isso? Está tranquilo? Tá. Então, eram dois conjuntos de amostras diferentes. E aí, quando se fazia uma classificação, o resultado sempre mostrava uma tabela que mostra, que a gente chama de matriz de confusão ou matriz de contingência. Tudo que você selecionou pertencendo a uma das classes e como que o computador conseguiu classificar esses pixels. Tá? Então, a tendência é que as amostras de treinamento, elas sempre têm uma tendência a ser um pouco super optimistas, no sentido que, como elas entraram na definição da classe, a chance delas ser bem classificada é maior. Enquanto as amostras teste, não. Então, a gente sempre considerava que a amostra teste era mais representativa do sucesso real da classificação. Ok? Bom, isso é a base da ideia, é essa. Sempre não usar os próprios pixels que entraram na definição da classe para verificar se está certo ou não. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Tentar ver aqui se eu posso mostrar. Remoto. Deixa eu ver se eu... Se procurar rapidinho, se eu não achar, eu vou... Eu tenho isso, só que não lembro aonde. Tá. Depois, talvez, eu dou um intervalo. Vou mostrar outros exemplos também. Não é aqui. Deixa eu ver se trabalho final. Talvez aqui. Deixa eu ver. Não. Bom, vou deixar por enquanto. Depois eu volto nisso. Bom, isso era o princípio, vamos dizer, o jeito tradicional de trabalhar.
agora, nos anos 90, acho que tem um cara que chama, acho que Quinlan, que começou a desenvolver um método que foi muito usado em estatística, de modo geral, que chamava, tinha dois processos, boosting e bagging, enfim, aí tem, enfim, não vou entrar no detalhe dos, mas a ideia de base é o seguinte: tem um tanto de amostras, se eu tiver bastante amostra, eu posso reservar uma parte, não preciso usar todas para treinamento. Então, o próprio computador, ele pega, que aí tem um processo mais cego, vamos dizer assim, menos, onde o usuário tem menos controle, o computador decide se ele pega uma parte das amostras, põe como teste, e o resto ele usa como treinamento. O OTB, ele funciona assim. Então, nessa questão de amostras, não tem que preocupar mais agora com ter dois tipos de amostras. O computador ele vai fazer esse processo sozinho. Também, antigamente, tinha toda uma questão assim, que as amostras tinham que ter, aí até um certo ponto continua um pouquinho de ter a mesma quantidade de amostras para todas as classes. Né? E tinha até uma preocupação também de não pegar amostras muito grandes de uma região única, porque se eu fico numa região só, pegar uma imagem, uma amostra, vamos dizer, de água ou de qualquer coisa muito grande, a tendência a produzir uma variância menor do que ela seria normalmente, do que se eu pego várias pequenas amostras espalhadas na imagem. A variância é um dos principais, aliás, a variância considerando todas as bandas, né, que a gente chama de covariância. É um dos principais elementos que é na classificação. Né? Então, essa questão de variância é muito importante. Então, tínhamos toda tipo de classificação. Professor, Sim, eu estou com uma dúvida aqui. Posso perguntar? pode falar. Quando você pega uma amostra muito grande, a variância tem que aumentar, não? Não, porque você está na mesma região. Mas, por exemplo, um corpo d'água. Os pixels, um pixel com seus vizinhos, ele tem uma tendência a ser mais parecido. Agora, se você pega amostras, quer dizer, sua amostra pode conter muitos pixels, mas se você espalha ela na imagem, então, até que a imagem, inclusive, do centro para as bordas, o espectro espectral muda um pouquinho. Então, aí você cria, geralmente aumenta um pouco a variância. Porque também, se você faz isso com um processo visual de interpretação, a gente não vê a diferença entre uma área e a outra, e a gente vai juntar, e isso faz parte. Então, se a gente pega uma grande região uniforme, geralmente tende a subestimar a variância. Eu acho que, não sei se foi a Fabiana que leu um artigo que mencionava o Congalton, um de vocês, não lembro quem, muito dessa questão da validação dos dados. Enfim, esse Congalton, porque foi um dos que trabalhou muito essa questão da validação. Agora, é o que é a validação. Então, pode ser o Wilmer, enfim. Aí, como agora o computador ele faz, quer dizer, o algoritmo faz essa separação e aí o que ele faz? Por exemplo, no Random Forest, ele vai fazer um revezamento. Então, pega um conjunto aleatório dentro do conjunto total, vai servir de teste, e o resto vai servir de treinamento. Aí depois ele põe todo mundo de volta e reveza outros conjuntos, teste e treinamento, para todas as classes. E toda vez ele faz uma classificação diferente.
Tá? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, esse random forest, um dos critérios é número de árvores. Então, por exemplo, acho que o padrão que ele oferece é 100. Vocês podem pedir mais, mas bom. Aí ele faz 100 classificações com 100 conjuntos de teste de treinamento diferentes. Tá? Dentro do conjunto lá que vocês selecionaram. Aí, como que se decide qual que é a mais certo? Você faz votar. Então, a classe que saiu mais vezes, né, nas classificações vai ganhar, entre aspas. Nesse sentido, é robusto porque pegou uma classe lá, tem alguns pixels no meio do seu pasto lá, que tem uma árvore, tem arbustos, enfim, aí que não corresponde a pasto. Automaticamente, esses pixels vão ser tem uma tendência a ser excluídos da formação da classe. E, nesse sentido, é mais robusto, é mais... Agora, isso é o Random Forest. Professor. O SV. Então, ele faz uma generalização, foi isso que eu entendi. Que aí ele pega o pixel, que tem mais incidência, né, maior, que aparece maior número de vezes, e faz uma generalização para aquela área. Generaliza e faz... Para a área, assim, o mesmo pixel vai ser classificado 100 vezes. Tá? E aí, a classe que sai mais vezes vai ser a classe definitiva. Mas aí ele classifica como? Ele classifica passando pelos algoritmos que a gente determinar, é isso? Acho que eu não entendi. É isso? Sim. Não, mas aí ele faz internamente, assim. Ele só classifica a amostra. A classifica, usa uma parte da amostra para treinamento, para definir a classe, e aí o resto ele usa como teste, para ver se está saindo certo. Você decidiu que aqueles todos são o pasto. Mas aí, às vezes, certas classificações vai sair como plantação, eucalipto, enfim, outras coisas. Ah, sim. Isso Agora eu consegui... eliminadas, porque aí, das 100 classificações, se 95 vezes deu pasto, então no final vai ser pasto. Ah, agora eu consegui entender. Obrigada. Professor, Sim. aconteceu isso. Quando eu fui colocar esse algoritmo dos pixels na região urbanizada, as ruas também ficaram... Parece que ele confundiu as ruas com o urbano e ficou tudo numa cor só. Aí eu tive de baixar o shapefile de ruas e viadutos e para colocar, entendeu? Eu vi que eu lembro que você me mostrou. Isso aqui, acho que eu mencione isso... Não, acho que nesse vídeo que eu passei agora, que passei hoje. Não existe a classe urbana. Tá? O ambiente urbano é uma invenção nossa. Urbano pode ser assim, uma casa com telhado de amianto, tem uma outra casa com uma laje de cimento, outra casa com telhado de barro, um gramado, é um matozinho, é um asfalto, é um cimento, isso tudo, e ainda mais, quando mais a gente vai chegando com mais fina, mais evidente isso vai ficando. Então, o que é o meio urbano? É uma mistura, quando tem uma mistura disso tudo numa área restrita. Isso é o que a gente chama de urbano. Então, eu desaconselho de tentar fazer uma classe urbana, a menos, tá? E aí tem essa exceção, que a gente usa um critério sendo a textura, que vai ser a única parâmetro que consegue captar essa variação seria a textura das imagens. Agora, o SVM é um pouco diferente. Ele é mais complexo. O que ele vai fazer? Ele tenta
você falou que aqueles pixels todos lá pertencem a essa classe. Todo jeito, tentar incluir todo mundo na sua classe. Aí você, vamos dizer, você usa uma imagem Sentinel com 10 bandas espectrais. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai criar novas variáveis, por exemplo, vai dividir uma banda pela outra, vai só multiplicar uma para a outra, vai criar novas variáveis que vão ajudar a incluir esses pixels que você definiu na classe que você indicou. Por isso que ele é mais complexo, ele cria novas variáveis do qual a gente não tem controle. De todo jeito. Então, ele é interessante se você tem confiança absoluta nas suas amostras. Muitas vezes não é o nosso caso. E ele é robusto também para classificação de imagem radar, onde o Random Forest, às vezes, talvez não funciona tão bem. São especialmente difíceis de classificar. Vou ter um exemplo, eu coloquei aqui. Tá. Então, eu coloquei um arquivo lá no Google Drive que eu vou. Talvez seria melhor você baixar do que tentar abrir direto no Google Drive, que chama Barbosa e Maia. Estão vendo ele? Não? Vai. Não, professor. No Google Drive tem um arquivo PDF que chama Barbosa Maia CJRS 2010, blá, blá, blá. Ah, Tá. Achou, né? Tá. É uma publicação que eu fiz com um estudante de mestrado uns anos atrás. Na verdade, inicialmente foi um congresso, depois a gente pegou o artigo do congresso, melhorou ele e publicou nessa revista, que é o Jornal Canadense de Ciência Remota, Canadian Journal of Remote Sensing. Tá. Então, vou pedir para... A gente não vai ler o artigo, óbvio, só vou querer chamar a atenção sobre alguns aspectos desse artigo que vai ser ligado à validação. Tá. Então, antes de mencionar isso, talvez tenha que falar, eu coloquei no Moodle também uma tarefa, pus uma tarefa com ler o artigo, sabe? Aí não, é só pedir para ler mesmo. E a segunda é a classificação da imagem Sentinel-2. Da mesma forma que vocês podem usar a mesma imagem que vocês usaram da outra vez, tá? E classificar ela, que vocês fizeram a interpretação, lá, acho que, sei lá, umas 2 semanas atrás, e classificar ela usando o processo que eu explico na videoaula de hoje. Tá? Então, com QGIS para fazer as amostras, depois o OTB, e tem até um processo de generalização depois que do OTB também, que eu explico lá. E classificar a imagem, é óbvio que talvez vocês não tenham conhecimento de todas as classes, que não conseguem interpretar. A ideia é realmente passar através desse processo, fazer uma classificação e um dos aspectos é apresentar um pouco essa questão da validação. Então, o Random Forest ele vai produzir esse arquivo, esse resultado de matriz de confusão, uma matriz de contingência, e aí a gente vai interpretar. Acho que a gente já viu várias dessas matrizes nos artigos que vocês apresentaram, inclusive. Então, agora a gente vai aprender a fazer isso. Vocês não fizeram a classificação ainda, né? OTB. Eu fiz uma classificação aqui, professor. Você me falou, aí você usou o QGIS.
Agora eu vou insistir para você usar a OTB. Eu utilizei o plugin do ATB, né? Ah, sim, sim. No QGIS. Entendi. Agora a gente vai... Bom, é bom que você já está adiantado, assim. Então, esse artigo, todo mundo está nele? Que eu acho que prefiro vocês olhar no seu computador do que eu compartilhar minha tela, que acho que a resolução fica ruim, assim. Beleza? Tá aberto aqui, professor. Estou acompanhando. Tá, todo mundo? Professor, Beleza? espera só um minutinho que eu estou abrindo aqui. Minha internet está bem lento. Só um minutinho, por gentileza. Entendi. O resto está tudo Gente certo. do céu, tá tudo demais hoje. Bom, William, baixou? Tá baixando. Falta um pouquinho. Mas o professor, se o senhor puder também compartilhar, porque como vai ficar gravado, se a gente ficar alguma dúvida, dá para olhar de novo, né? Tá, então beleza, pode ser. Por favor. Obrigada. Certo, então? Posso começar? Enquanto está baixando o William, você pode ver aqui na tela compartilhada. Bom, então a publicação 2010 já é um pouco antiga, mas, bom, tem umas coisas que não mudaram. O Ivan era um biólogo, então isso vai ser relevante mais na frente. O mapeamento complexo de terras úmidas em wetlands, no meio da savana brasileira, um cerrado, usando uma imagem íconos. Então, lembrando, a íconos ela tem uma imagem multiespectral com 4 metros de resolução e uma banda pancromática com 1 metro. No caso aqui, a gente só usou, eu acredito, a banda multiespectral. E no artigo, na realidade, na época, eu participava de um projeto que a gente desenvolveu um tipo de classificador que é baseado na segmentação. Eu vou explicar ele um pouquinho depois. Tá? Então, é para ver o potencial desse classificador, né, e comparar ele com outros. Bom, o que eu quero um pouquinho através dessa análise é também a gente ver forma de apresentar resultados, né? Então, quando a gente fala de classificação de imagem, então, tem uma certa tradição, mas também a gente pode tentar ser original e usar formas, né? Bom, como é uma revista canadense, então tem o resumo em inglês e depois em francês. Então, aí, a introdução, ela basicamente fala da questão das wetlands, e da classificação, que é um pouco um problema, assim, né? Então, tem várias chaves de classificação de terras úmidas. Aí, aqui, coloquei um mapa de localização, na verdade, foi o Ivan que fez, mas, enfim, só chamar a atenção, quando a gente faz um mapa de localização, é um mapa simples. Aí a gente não tenta pegar, pôr um monte de coisas. A única item que falta aqui um pouquinho é na parte da direita aqui, teria que ter uma escala. Bom, agora, se eu for fazer, por exemplo, eu nem colocaria essas linhas, não, eu ia desenhar um quadradinho preto aqui no norte de Minas Gerais para indicar que é essa área. Quanto mais simples, melhor. Agora, é importante, vamos ter coordenadas geográficas, a princípio, melhor geográficas do que o UTM, porque o UTM depende do fuso, e aí nem todo mundo é uma revista internacional, então a gente não pode esperar que todo mundo consegue localizar o fuso 23 facilmente. Então,
coordenadas geográficas são absolutas, é melhor. Mas manter sempre simples. Não tentar colocar um monte de coisas. Bom, aí tem umas figuras depois que a campo. Então, ali é o Pandeiros. É uma área de proteção da vida silvestre, apesar de ter pastos e cercas, isso tudo, mas, no princípio, seria uma área de proteção integral. Seria, né? E aí vocês vão ver, tem umas fotos que a gente tirou, na época eu tinha ultraleve, a gente tirou de ultraleve. E aí, como a gente, em baixa altitude, com uma câmera fotográfica, consegue identificar, né, as espécies, né, o gênero, pelo menos, das plantas aquáticas. Então, aqui o acento está sendo nos macrófitos. Tá? Então, macro, porque são plantas grandes, né? Não são algas, né? São plantas aquáticas grandes. Aí a gente teve uma área assim, mais geral da área. Aqui a gente vê essas ninféias, né? Ninfeáceas, né? E as outras são silvináceas. Essa parte aqui. É óbvio que em um complexo de terras úmidas, né, a quantidade de espécies é muito grande. Então, o que está procurando são as espécies dominantes. Então, descrição da área. Aqui a imagem, e aí, como a gente tinha essas fotografias aéreas, a gente colocou o contexto um pouquinho. Então, até identificou aqui que eu acho que essa área C corresponde à área B. A área B, essa aqui, né? Só para localizar. Então, é uma imagem do Íconos em composição falsa-cor. Então, infravermelho tem vermelho, vermelho em verde e o verde em azul. Aí a gente fica bem fácil de identificar essas áreas mais escuras, são geralmente de água aberta ou semi-aberta, né? Então, a gente dá para ver a água, literalmente. E essas áreas mais marrons são áreas, a gente está no período seco, né? Então, são áreas inundáveis, né? Então, geralmente, talvez saturarem a água, mas porém sem água, sem ter água aberta. Bom, aqui é a nossa chave de classificação. Então, 2 meios, biótico e abiótico. Abiótico a gente dividiu em solo exposto e água aberta. E no meio biótico, áreas perturbadas, então pastos e pastos inundados, ou inundáveis. E áreas naturais, onde tem floresta ripária, e os macrófitos, que como a gente separou essas 3 espécies predominantes. Tinha outras, só que não necessariamente saíram na classificação. Tá? Então, a gente vê que isso é uma chave que a gente chama hierárquica. Então, esses 3 pertencem a essa, e essas 2 pertencem a essa, etc. É um aspecto importante de ter uma chave de classificação que não seja muito arbitrária, né? Então, que corresponde ao que a gente está procurando. No caso de vocês do exercício, não vai ter tanta importância, porque vai ser uma classificação, a menos que vocês tenham outras pretensões, mas, assim, a princípio, vai ser uma classificação genérica, da cobertura do solo. Aqui a gente acrescentou, assim, a gente colocou uma escala de umidade, né, das áreas mais úmidas, né, para as menos úmidas. Né, que foi uma das coisas que ajudaram, inclusive, a classificar, né, as classes. Então, todas as classes que eu coloquei em cima aparecem aqui
da escala relativa de umidade. Bom, aí comecei a gente usou realmente um ultraleve muito simples lá para sobrevoar. O bom é que ele pousa, né, numa área de 100 metros, ele pousa e decola, então, isso. E a gente tinha também um pessoal com um barco, que a gente percorreu uma parte da área. Aqui na parte A, a gente vê assim, uma grande parte do Pandeiros, né, da área úmida do Pandeiros. Aqui, se a gente pudesse ver um pouquinho o rio abaixo, aqui é a montante, aqui é a jusante, o São Francisco está logo aqui abaixo, tá quase na foz do São Francisco. A outra área aqui de macrófitos, né, também tem essas herbáceas que tem uma adaptação com água. Tem até um problema lá de uma planta que o povo chama de braquiária d'água, que está invadindo essa área que o pessoal trouxe para o gado, né? Então, é um tipo de braquiária, sim, mas que tem adaptação para áreas saturadas em água. Bom, aqui agora é o essencial ainda. Quer dizer, eu tenho aqui uma imagem preto e branco, que eu acredito, não sei se não sei qual banda que foi, ou se é banda pancromática, enfim. Esses quadradinhos brancos são as áreas amostrais. Tá? Então, isso lembro que eu falei no início, né? Então, a princípio, a gente não tenta criar amostras pequenas e muitas, que era melhor do que uma amostra grande. Bom, como eu falei, isso aqui mudou um pouquinho em função desses novos classificadores, né, que são não paramétricos, que não depende de uma distribuição. Mas, na época, a gente quis fazer correto, então são áreas ou que a gente visitou, né, ou que a gente tinha fotografias, né, de baixa altitude para conferir que corresponde à classe que a gente queria. Em colorido, a gente pediu um pessoal para interpretar a imagem, tá, em função dessas classes, de algumas classes principais. Interpretação visual, na época, acho que a gente, eu não deve estar escrito aqui na metodologia, se não tem certeza, se a gente pegou várias pessoas e tentou fazer um consenso. Foi uma interpretação visual nossa só. Eu não tenho certeza. Então, tem essas áreas amostrais que vão servir para avaliar a classificação e validar a classificação. E, além disso, vou ter uma outra validação baseada nessa interpretação visual. Ok? E aí eu tenho o resultado da classificação aqui, isodata, não supervisionada, que é uma modificação do algoritmo que eu expliquei no início, que chama K-means, tá? Mas é semelhante. Então, a gente classificou sem supervisão, então não supervisionada, e depois a gente tentar atribuir a cada classe um rótulo que a gente queria. Okay? Aqui é uma classificação supervisionada, usando o eco, na verdade, é um aprimoramento da máxima verossemelhança. Então, verossemelhança, porém, considerando uma vizinhança, né, para não classificar um pixel só na base dele sozinho, ele olhava o entorno também. Que geralmente dá um resultado um pouco melhor do que o máximo verossemelhança puro.
aqui à direita, na parte D da figura, a classificação usando esse software que a gente desenvolveu. Eu estava numa parceria com o pessoal da Universidade de Waterloo, no Canadá. Aí durou alguns anos, a gente desenvolveu esse software, que infelizmente não está disponível mais, mas, bom, é porque acabou que teve empresas que financiaram o desenvolvimento, e aí teve que ser, não pude ser mais código aberto, vamos dizer assim. Só. Tá? Então, aí se vê que uma vantagem de utilizar um processo de segmentação e classificação em conjunto, que tende a criar objetos mais consistentes, né? Você não vê tantas áreas pequenininhas, né? Então, assim, a consistência fica muito melhor, né, usando o processo de segmentação. E aqui são as classes. Bom, e aqui vem o que interessa. Vou virar a página aqui para poder... Se você controla, seta para a direita, aí ele vai virar o seu arquivo para poder ver normal, né? Sem ter que virar a cabeça. Bom, isso é uma matriz de confusão. Essa matriz de confusão foi baseada nas áreas testes. Tá? Então, aqui eu tenho o que eu chamo de reference data, é o dado que a gente decidiu. Então, a gente marcou essas áreas como sendo uma dessas classes. Então nós, por exemplo, ponderiacia teve 968 pixels, e vocês reparam que o número de pixels para todas as classes é igual. Não é uma obrigação, mas se puder, é sempre melhor. Tentar manter, se não for igual, pelo menos um número de amostra parecido para todas as classes. Tá? Porque, por exemplo, se aí eu crio uma classe água, que a água ela sempre sai certinha. Aí eu ponho uma classe, um número gigante de pixel, aí vai dar um viés positivo para a minha classificação, que vai ser falso. Então, aqui, todas as classes têm o mesmo peso. E aqui, o que é chamado de Classified Data, são os dados que saíram depois de aplicar a classificação. Então, para a ponderácia, de 968 pixels, 717 saíram como a própria classe, que corresponde a 74,1%, que é chamado de acurácia do produtor. Tá? Então, assim, você me deu tantas, 968, eu acertei 717. Agora, o usuário que por outro lado, ele vai ver e falar, não, mas tem coisas que saíram como a classe ponderácia, mas que não são. Então, por exemplo, teve 1 pixel de pasto, 80 pixels de ciperácea, 105 pixels de floresta ripária, que saíram como essa classe, que não são. Então, eu teria que ter 909 pixels que pertencem a essa classe, porém, subtraindo essa, é só apenas 78,9% que saiu certo. Ficou claro isso? A gente conversou um pouquinho sobre isso já. E ninguém está falando nada.
Tranquilo, professor. Enquanto o senhor foi explicando, eu lembrei do tempo que eu trabalhei com esse tipo eu trabalhava com imagem com RapidEye. Aí Ah, tá. trabalhei 2 anos no início da minha carreira com isso, sabe? Entendi. Aí, só que aí eles faziam o uso e ocupação do solo, eles fizeram exatamente igualzinho. Sei. Só não lembro o programa que eles usaram para fazer o uso e ocupação do solo. Aí a gente tinha que fazer o shape das cidades e das águas, porque não saíam bacana para a gente recortar. Não, mas aqui o importante é entender essa matriz, né, Sim, a como gente fazia essa ela é matriz. interpretada. Então, aí a acurácia do produtor, ela sai para cada classe. Da mesma forma, a acurácia também do usuário também sai para todas esses valores que estão. Aí a gente pode até calcular a média, mas geralmente nem faz tanto sentido. Assim, né? Tem gente que calcula. Agora, no global, então, se a gente pega a diagonal aqui, eu vou ter as proporções aqui, 717, 224, 500. Esses são os pixels que saíram tudo certo. Então, a soma dessa diagonal, dividido pelo total aqui de 7.424, deu 67,3%. Entendi. Tá? Aqui, Sim. aí no OTB, na hora que a gente for fazer a classificação, a gente vai ter que usar essa matriz. Ele vai produzir. E acho que Ele vai produzir. tem uma opção para você salvar ela com uma matriz mesmo, com arquivo de texto. Ah, tá. Isso é como script no OTB? Como assim, script? Se a gente tem que fazer script ou tem a opção lá para a gente Não, fazer a tem matriz? interface gráfica. Ah, tá. É porque eu trabalhei numa empresa que fazia, mas lá era tudo separado. Aí tinha um pessoal que fazia a classificação do uso do solo, que fazia essa classificação, e tinha outro pessoal que ficava desenhando, fazendo shape, né? E eu fazia parte do pessoal que ficava fazendo shape. Eu conseguia entender o processo, mas eu não cheguei a fazer a classificação. Entendi. Então, e aí foi alguém daí que falou do CAPA. Bom, o CAPA é um pouco polêmico no sentido que, a princípio, teria que ser amostras, apesar de que, como todos, a gente tomou cuidado aqui de mesmo número de amostras para todas as classes, aí já o CAPA, ele é menos polêmico nesse sentido, tá? Porque a gente tomou um cuidado muito grande, né, nas amostras. Ô, professor, Sim. sobre a acurácia, tem um mínimo que é recomendado? Bom, é difícil dizer, depende muito da aplicação, mas vamos dizer, tem, como que é chamar, rule of thumb, vamos dizer, uma dica se geral, a princípio, acima de 80%, 85%, já é considerado bom. Tem gente que fala mais de 80%, mas aí depende muito, porque quanto mais você vai ter classes, mais confusão vai ter entre elas também. Uhum. Então, agora, se vocês têm só 2 classes, geralmente você vai alcançar uma precisão mais alta, mais fácil. Tudo depende realmente do tipo, né, de classificação que é utilizado e do motivo. Uhum. Entendi, Então, obrigada. isso aí, os dados, você vê que é relativamente baixo. Então, 67% e capa com 62%. O capa, tipicamente, é sempre um pouco mais baixo. Tá? Aí a gente vê o resultado do método de semelhança com esse aprimoramento, que é chamado de eco. Aí já, se de 67%, passa para quase 88% de acurácia total. Tá? Então, muito menos erros de classificação. E aí a gente vê especialmente que
Como é que é mais ou menos igual, assim? Talvez a classificação do produtor é um pouco pior, parece que, se bem que não, né? Varia bastante. E, finalmente, o que a gente fez. Aí deu um resultado mais alto. Então, uma das coisas que a gente quer mostrar era isso, que essa consistência espacial ela é mais interessante, mesmo só considerando as amostras. Lembrando que essas amostras são aqueles quadradinhos brancos que eu coloquei na figura. Tá? Agora, a outra acurácia que a gente queria verificar, vou voltar aqui normal, é relativa a essa área interpretada. Bom, a gente só conseguiu interpretar essa parte que corresponde à área mais úmida e a uma área mais conhecida, mais visitada. Então, a gente não pode... O processo é um pouco diferente do que essas amostras, tá? Porque não é baseado em amostra, é a área total. Aqui é só comparando, então, as três classificações para a curagem do produtor ou do usuário. Isso aqui, por que é importante? Porque aqui a gente tinha, vamos dizer, dava uma importância maior para as classes que pertencem às zonas úmidas, né, a wetlands. Então, para nós, esse pasto inundado, solo exposto é menos importante. Então, aqui não fazia sentido, eu não consigo, avaliar 5 primeiras classes, né, que correspondem. E aí, realmente, aí a gente continua vendo a superioridade aqui desse MAGIC. MAGIC era uma sigla que significa Map Guided Image Classification. Então, bom, agora, para comparar com essa área, a gente optou por uma abordagem um pouco diferente, que a gente chama de mapas de diferenças. Então, toda vez a gente sobrepõe o mapa interpretado visualmente com o resultado das classificações, toda vez que a classe é igual nos dois casos, é em branco, aparece em branco. Toda vez que está errado, é em preto. O que é interessante é que aqui já vê que o processo de validação ele vai cair, né? A gente não vai ter o 90%. Tá? O que era interessante fazer essa abordagem é porque a gente sempre, quando faz uma classificação, a gente avalia ela quantitativamente usando a amostra, mas geralmente a gente faz uma avaliação qualitativa também. A gente fala, mas aqui deu, em certos casos, deu uma coisa errada, aqui eu acho que está errado. Aí uma forma que a gente achou para essa avaliação visual. A gente fez a interpretação e comparou, né, para poder... E aí a gente comparou os três em termos de bem classificado, classificado. Então, o processo aqui cai para 70% no MAGIC e 30% mal classificado. No ECO, 41 e 59, no ISODATA, 39 e 61. Então, a gente vê que, no geral, a vantagem de usar um processo de classificação que também utiliza segmentação, que os objetos são mais consistentes e eles têm uma correspondência maior com a nossa forma de classificar, de mapear. Então, a gente não... Olhando uma imagem aqui, voltando para cima, na imagem,
eu ver uma imagem disso. Uau. A gente vai fazer contornos grandes, não vai tentar pegar cada pixel, cada pequena área. A gente vai tentar fazer processo grande, que é o processo que a gente chama de generalização cartográfica. Então, foi um pouco um dos pontos que a gente queria mostrar, que esse classificador, além de ser melhor em termos quantitativos, também lhe permitia um processo mais parecido com o nosso forma de classificação. Bom, o que eu acho, assim, que eu quero mostrar um pouquinho através disso, essa a importância, você vê que, assim, óbvio que a gente fez a classificação, pegou as amostras, isso tudo, mas o grosso do artigo está aqui, está essas 3 tabelas e essas 3 figuras. É isso que a gente quer mostrar. Agora, o trabalho maior realmente foi tudo aqui, né? Só que isso é um pouco, vamos dizer, a nossa área científica, vamos dizer, de ciência do terremoto, até geografia de modo geral, é um pouco ingrata nesse sentido, porque às vezes, aonde você tem o maior trabalho é a parte que, às vezes, menos valorizada na hora de publicar. Deixa eu voltar aqui. Alguma dúvida? Algum comentário? Dúvida? O Wilma está tentando falar. Eu tive uma dúvida. Na hora que eles vão revisar esse tipo de trabalho, o senhor geralmente manda uma imagem TIFF em alta resolução, um PDF, ou do jeito que está no papel eles aceitam? Não existe uma conferência na imagem, não? Conferência com sentido. Igual, por exemplo, quando você submete um trabalho numa revista, o mapa do jeito que está, eles não, às vezes, sei lá, não sei se eles têm condições de conferir, né? Aí você manda ele em PDF maior, ou em TIFF maior. É o seguinte, geralmente os periódicos, cada um é diferente, mas assim, muitas vezes vem o texto todo, interlinha dupla, cada linha numerada. Posso até mostrar aqui o original, que a gente manda. Eu fiquei com dúvida exatamente nisso, como que eles conferem se a imagem está certa, entendeu? Não, aí tem que ter um pouco de confiança, assim. Aí você não vão conferir tudo, não. Você tentar achar aqui. Mas só para mostrar o formato que a gente manda. Eu acho que é isso, correções aceitas. Isso. Sim. Olha. Tá. É difícil explicar. Como que impactou, assim, por um lado positivo, porque aí, assim, quando eu cheguei, assim, comecei a dar aula aqui no Brasil, assim, quase 30 anos atrás, se mostrava uma imagem satélite, aí o povo já caía para trás, assim, então tem esse costume, né? Então, meninas, a minha filha tinha 13 anos, já olhava-se, né, na escola. Então, tem esse aspecto de, talvez, banalizar. Tem o aspecto negativo que as pessoas acham que não tem nada para aprender, às vezes, entendeu? Não, mas já está no Google Earth, assim, e não é bem assim. Então, as imagens do Google Earth, a gente não consegue transformar elas em dado
valioso, entendeu? Diretamente. Assim, né? Do lado, elas já não têm uma referência geográfica muito certa, estão misturadas, elas, então, e não é o objetivo do Google Earth, né? O objetivo é genérico, assim. Mas elas são imagens, são representações, não são dados, né? Um pouco nesse sentido. Tá, eu estava mostrando, então, o artigo a gente manda, acho que não é nem nesse formato, na verdade. Deixa eu ver aqui. Que aí. Era isso? Depende. Isso aqui já são os comentários de algum revisor. Enfim, deixa eu parar a apresentação aqui para um pouquinho. Então, geralmente, o interlink dupla, cada linha numerada, e muitas vezes assim, vem só o texto, depois só as figuras, depois só as tabelas. Muitas vezes eles pedem assim. E as figuras, além de estar no PDF, você tem que mandar elas separadas, e geralmente com resolução de 600 dpi. Porque eles vão... Bom, isso era verdade quando ainda, e que era a época desse 2009, nessa revista, ainda tinha a produção em papel. Mesmo com digital, assim, às vezes eles pedem resolução de 600 dpi, que vai ser diminuído depois, mas eles pedem uma resolução maior, né, na entrega dos arquivos. Mas, geralmente são plataformas onde você vai incluindo então, seu texto, suas tabelas, suas figuras dentro da plataforma. Assim, né? E, às vezes, pode ser um processo meio chatinho, assim, só para submeter um artigo, às vezes demora o dia inteiro, assim. Cada arquivo, né, fazer o upload e tudo. É importante, sim, todo artigo, eu estava até conversando isso com uma aluna de doutorado ontem, que vai submeter um artigo e muito confiante quando... E até o editor falou, seu artigo ele tem muitos aspectos positivos, mas por causa de tal coisa, por enquanto ele está sendo rejeitado. Tá? Isso, mas na realidade faz parte. Eu garanto para vocês que não existe um professor que nunca teve um artigo rejeitado. Por outro lado, eu conheço muitos professores que nunca mais tentam. Assim. Então, isso eu acho que é mais triste ainda. Assim. Então, de se deixar... Porque realmente você vai mandar numa revista mais bem conceituada, o critério, às vezes, ele é difícil. E a gente já tive artigo que passou rápido, que passou com uma correção só, que teve 4 processos de correções com revisores, assim, que demorou mais de um ano para publicar. Parte. Não, Professor, não Xavier, mas eu mando também na Taylor & Francis, na Springer, enfim, não tem, depende. você poderia citar quais são as mais importantes de censuramento remoto? Remote Sensing of Environment disparado. Tá. Tem uma outra que chama Remote Sensing, que é do grupo MDPI. Que também tem vamos dizer, um fator de impacto elevado. Mas tem um porém, que e até gerou uma polêmica, gente que boicotou o MDPI por causa disso, porque
A vantagem dela é que ela publica rápido, ela é só online, o autor tem que pagar, então, para publicar, mas eles tentam ter um processo realmente de revisão mais rápido, e aí, como sai assim que está pronto, ele já sai na internet. E é gratuito, não tem que ter assinatura, é gratuito para todo mundo. Só que tem que pagar para... Bom, aí teve um pouco essa polêmica, porque para das coisas que favorece o fator de impacto, ele cita muito se a própria revista é muito citada. Assim, incentivava muitas pessoas assim, a em citar os próprios artigos da MDPI, justamente para dar um boost de impacto, que subiu realmente muito rápido, né? Passou de 1,5 a quase 4 em poucos anos. Custava basicamente 600 euros para publicar um artigo. O impacto aumentou, hoje o mesmo artigo ele custa 1.800 euros para publicar. Então, e tudo no custo do autor. Que eles teve um pouco essa polêmica, mas como muita gente quer publicar com pressa, aí assim, acaba que eles estão tendo esse sucesso. Eu já não mando mais para eles, porque eu me recuso apesar de que, assim, às vezes, a faculdade pode pagar, apesar de que no Brasil é muito difícil, mas a instituição vai pagar, ou enfim, vai ter bolsa, o projeto que paga. Mas só de ter multiplicado a taxa de publicação por 3 em 3 anos, eu acho que já, eu acho um pouco sacana, assim, no sentido que... Tem uma tendência de cobrar para o artigo científico, né? Eu acho que, por exemplo, há uns 3 anos atrás eu pesquisava, baixava tudo que eu queria. Agora, geralmente, tem que ter um cadastro, pagar, tem que ser pesquisador com publicação também, né? Para conseguir fazer download. Bom, tem muito... eu estou mandando um artigo, você conhece, né? Trabalho com você lá no SPRM. Está mandando um artigo agora para o Journal of Hydrology. Aí não custa nada. Só que o processo é mais lento. E, geralmente, o critério é mais rígido. Então, aí, por outro lado, o que está dando essa popularidade, essa remote sensing, é justamente que eles são um pouco menos flexíveis, menos rígidos. Agora, por outro lado, eu acho artigos que são um pouco mal escritos. Assim, um pouco... Acho que falei assim, eles estão dando um jeito de dar um boost no fator de impacto. Não muito ético, mas, bom, essa é a minha opinião. Professor, sim. Realmente assim, eu mandei um artigo esses dias atrás aí para uma revista internacional, a resposta veio com... E aqui no Brasil, às vezes a gente manda um artigo, demora 1 ano, 2 anos, uma resposta, sabe? Isso precisa melhorar, sabe? É uma questão, assim, de melhoria no processo, sabe? Porque às vezes você terminou o curso, o dado fica antigo, fica sem validade. Eu vou até... Vocês podem achar um pouco ruim, mas eu já não publico no Brasil mais por causa disso. Demora 1, 2 anos para te mandar uma resposta. Aí, geralmente agora, todos os períodos se esforçam para te dar um retorno dentro de 3 meses, normalmente. Agora, às vezes... Eu também, com muita humildade, também já não estou publicando no Brasil mais não, só mando para fora. Não. Isso aqui, né? Tem esses 2 aspectos, né? Porque os pesquisadores brasileiros, quando tem, vamos dizer, um estudo mais bacana, eles também mandam para fora. Eles não querem desperdiçar aqui. Igual depende, né? Você alcança um público maior,
Mas, às vezes, é interessante publicar localmente se você quer ter um impacto aqui, né? Então, dependendo, igual a gente está fazendo um projeto lá com a CEMIG, se a CEMIG está interessada que a gente publique aqui, se para eles é mais interessante, né, às vezes, do que internacional, porque não adianta fazer propaganda para a CEMIG no exterior, né? Propaganda para a CEMIG é aqui dentro, mas, enfim, essas coisas. Professor, aqui no Brasil também, eu tenho adotado o seguinte parâmetro. Eu só publico em revista B1 para cima, porque aí você pode mandar a versão em inglês ou espanhol, ou se não, eu só publico realmente fora, porque além do fator de impacto, você pega um artigo que é citado, a possibilidade de ser citado é muito maior. Eu publiquei um artigo sobre tecnologia disruptiva, e em 2 meses eu tive, acho que 3 pessoas que citaram o artigo. Então, assim, é muita gente que vê o artigo assim de forma rápida, sabe? É outro nível, é outro nível. Assim, cada um tem sua, né? Então, por exemplo, tem grupos que aí, todo mundo que publica põe o nome de todo mundo. Aí eu já não concordo com isso. Eu acho que se é coautor é porque participou da produção do artigo. Só porque é do grupo, põe todo mundo. Eu não funciono assim, mas bom. Sim, eu não olho muito. Porque, por exemplo, na área de ciência para terremoto, por exemplo, vou publicar agora em hidrologia, uma revista de hidrologia, para o impacto para a geografia fica pior. Mas assim, não me interessa, assim, eu não trabalho para geografia só, eu trabalho para. Né, então, eu não. Então é isso. Então, voltando aqui nesses. Claro, então, o exercício, eu não pus. Bom, esses iam me mandar, apresentar esses os satélites, né? Todo mundo já fez? Estou esquecendo, né, que você. Eu fiz. Eu fiz. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou só explicar rapidinho aqui o exercício. Eu não coloquei data, né, de entrega, aí eu quero. Bom, acho que a princípio, máximo 2 semanas vocês conseguem fazer. Para a semana que vem, assim, eu acho que seria legal vocês lerem aquele artigo do Random Forest. E aí traz suas perguntas, mostra se tem coisas que não entenderam, se geral, assim, não vai falar de aspectos de ciência terremoto que vocês talvez não conhecem, tipo de imagem, aí vocês podem trazer suas dúvidas, a gente olha isso e depois a gente vê. Agora, para a classificação, eu acho que tentar fazer em 2 semanas. Legal, professor. Então, dia 9, a princípio. Professor, eu vi aqui lendo as diretrizes do exercício do senhor, eu vi que o senhor pede 8 classificações. A minha área é extremamente urbana. Vai ser difícil de fazer isso. Pode fazer outra imagem? Então, se você olhar no exercício, sim, pode fazer porque até eu recomendo não pegar uma área muito urbana, que complica, assim, fica mais difícil. É melhor pegar outra imagem, não tem que ser. Mas, se quiser do Marrocos, também pode, tá? Ou, enfim, de qualquer lugar. Posso continuar com a minha área, professor? Com a área aqui do zoológico e do Parque Sulinda? Bom, é porque a imagem sentinela, na verdade, ela cobre uma área. Seria melhor você fazer esse processo, uma outra imagem meio mais rural, sabe? Eu acho que vai ser mais fácil para você e menos frustrante. Professor,
O trabalho vai ser em dupla? Que dupla? O final? Se não pode encontrar, Não, só perguntei. pode fazer. Assim, aí cada um fica com 50% da nota. Não, ô, professor, eu que vou fazer 2 vezes, o senhor dá uma valorizada aí para nós, viu? Entendi. Não, mas, bom, eu acho que é interessante você, cada um fazer pelo menos uma vez sozinho, assim, passar esse processo. A aula é bem autoexplicativa, né? Se tiver dúvida, depois me mandar e-mail. O que eu vi, eu revi um pouco o vídeo, o problema é, às vezes, a resolução fica um pouco ruim. Então, aí, às vezes, não dá para ver que estou escrevendo direito, porque a resolução... Agora, se vocês tiver o programa junto lá, vocês vão poder ver. Então, isso, a ideia, eu coloquei, então, no Google Drive também. Eu não coloquei, tem o exercício, tem a definição do exercício, está no Moodle, é isso, né? Mas não coloquei no... Mas todo mundo tem acesso no Google Drive, né? Desculpa, no Moodle, todo mundo tem acesso no Moodle, né? Não, Rubens. Tá, eu vou colocar no Google Drive, só esqueci, tem esse arquivo que explica o exercício. Mas é só assim, faz uma imagem Sentinel-2, qual processo usar, OTB, QGIS e quantas classes. Com isto, aí no Google Drive coloquei, tem um tutorial de classificação que eu coloquei lá, mas que não foi feito especificamente para vocês. Na verdade, foi feito para um projeto com a SU, que eu fiz uns 2 anos atrás. Um pouco especial, mas é só para dar umas dicas, que aí pensei que podia ajudar um pouquinho. Mas o que vocês têm que olhar é mais o vídeo, tá? E é isso. Então, vamos parar uns 15 minutos, e aí depois vocês me mostram os seus satélites. Então, beleza. Toma um cafezinho.